falando agora sobre o papel dos cônjuges, que é muito importante. Cada cônjuge, o marido, mulher, saberem quais são os seus papéis. E aí alguém pode dizer, mas eu não escolho o papel? Não, a Bíblia escolheu o papel, não é? O criador do casamento, que é Deus, quando ele criou o casamento, ele já criou e escolheu, apontou os papéis de marido e mulher, já determinou os papéis. E se a gente segue, né, essa fórmula, né, esses papéis que Deus criou, a gente não se dá mal, não, a gente se dá bem, tá bom? Não tem historinha hoje? Tem historinha. Tá. Tem historinha sim. Deixa eu tirar isso aqui. A história conta que um sábio, né? Ele tinha 3 filhos. E ele queria dar um presente para o rei do país, né? E ele pegou 3 presentes assim muito preciosos lá na sua casa e entregou para os seus 3 filhos. Eram 3 presentes. O primeiro presente era um vaso de porcelana raríssimo, lindo, de uma dinastia muito antiga, assim, um vaso preciosíssimo, né? E ele pegou esse, entregou para um filho. O segundo presente era um animal também muito raro, né? Um animal de outra região, de outro país, raríssimo, e que ele soube que o rei queria muito ter aquele animal, mas nunca tinha conseguido, e ele conseguiu para entregar para o rei. E o terceiro presente que ele queria dar para o rei era um bolo, mas não era um bolo qualquer, era um bolo de uma receita única. A esposa desse sábio era uma cozinheira famosérrima, né? Uma boleira muito famosa no país. Alguns diziam que era a melhor boleira do país. E ele pediu para sua esposa fazer uma receita única, que seria só para aquele bolo para ser entregue para o rei. E entregou esses 3 presentes para os seus filhos, e eles foram, cada um levando um presente, né? No meio do caminho, à noite, eles pararam para descansar antes de chegar lá no palácio. Caminharam muito, estavam muito cansados e pararam. Aí começaram a conversar lá na beira da fogueira. Eles começaram a querer dar instruções um para o outro daquilo que o outro estava fazendo. O que estava carregando o bolo começou a criticar aquele que estava levando o animal e dizer para ele que ele não estava sabendo carregar o animal, que ele iria matar o animal desse jeito. O outro que estava carregando o animal, levando o animal, começou a criticar quem estava carregando o vaso de porcelana raríssimo e disse que ele iria quebrar aquele vaso se ele continuasse carregando assim, que ele não estava sabendo carregar. E o que estava carregando o vaso disse para o que estava carregando o bolo que ele estava olhando para ele, vendo que ele estava querendo comer o bolo. Enfim, começou uma discussão, um querendo se meter naquilo que o outro estava fazendo, querer instruir o outro daquilo que ele, da função. A discussão foi tão grande que o que estava carregando o animal foi ensinar para o que estava carregando a porcelana como deveria carregar a porcelana e acabou deixando cair. O vaso se partiu, o vaso raríssimo de porcelana. Aí o de porcelana, irritado, foi ensinar o que estava carregando o bolo a como carregar o bolo certo. Ele deixou o bolo cair, se espatifou com a cara no bolo. E a discussão começou uma brigaiada, uma discussão, a gritaria tão grande que o animal raríssimo se espantou e fugiu. E aí estavam os 3, sem nenhum dos 3 presentes, porque um quis ensinar o outro, quis se meter naquilo que era
do outro fazer. Sabe que os casais, com o papel dos cônjuges, também acontece a mesma coisa. Quando os papéis estão trocados, quando um quer se meter naquilo que deve ser papel do outro, a coisa desanda, né? Os bolos caem, os vasos se quebram, os animais fogem, causa uma quebra da harmonia dentro de casa. Não é? E hoje nós vamos falar sobre dois erros apenas. Tá? Existem outros, mas a live vai ficar muito grande se a gente falar de todos. Existem dois erros que são fatais, assim, terríveis para os casais perderem a harmonia, tá bom? O primeiro erro é desconhecer os papéis estabelecidos pela Bíblia. A Bíblia, como eu disse no começo, ela já estabeleceu, Deus já estabeleceu o papel para o marido e o papel da esposa. Quando o casal desconhece esses papéis, eles estão cometendo um erro, tá bom? E nós vamos falar dos papéis. Segura aí que nós vamos falar dos papéis e depois nós vamos falar do segundo erro. Primeiro vamos começar pelas mulheres, né? Começar pelas mulheres. O primeiro papel da mulher, a gente vai falar de 3, tá? De 3 só papéis. O primeiro papel da mulher é o da submissão. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Isso hoje em dia dá até um arrepio em algumas mulheres, né? Algumas mulheres ficam assim inflamadas. Como eu vou ser submissa, vou me sujeitar a ele, eu vou ser empregada dele agora. Não. É preciso que você conheça o que a Bíblia chama de submissão, para você não cometer um outro erro, tá bom? Nós não vamos falar tudo sobre submissão, mas a gente vai falar alguma coisa sobre submissão. Primeiro, submissão não é inferioridade. Não quer dizer que você é inferior a ele. Afinal, Deus nos criou à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados juntos, né? na mesma imagem. Nós não somos inferiores. Submissão não significa também que você será empregada dele, né? Submissão não significa isso. Como a própria palavra diz, a palavra submissão é estar a missão abaixo, ou dar suporte para a missão do marido. Por isso que a Bíblia lá no começo chama a mulher de ajudadora, de auxiliadora. A mulher é submissa no sentido de que ela vai ajudar o marido na sua missão, não é? E qual é a missão do marido? Qual é a missão do marido? Nós vamos falar sobre isso depois, sobre as missões do marido. E as missões, a mulher deve apoiar o seu esposo nessas missões que Deus deu para ele. Isso quer dizer submissão, assim, bem grosso modo mesmo, tá? O assunto é mais extenso. Seria para uma live sobre submissão, né? Só sobre submissão, nós estamos falando assim a grosso modo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que submissão não significa que você vai ser empregada do seu marido, que você é inferior ao seu marido, que você não pode dar palpite, que você não pode fazer nada que o seu marido não dê ordem para você fazer. Não é isso, não. Submissão não significa isso. Certo? Certo. Esse é o primeiro papel. E submissão também, no parênteses, não é condicional, né? Eu não vou ser submissa, eu não escolho ser submissa só se o meu marido for cristão, só se o meu marido for temente a Deus, só se o meu marido for bonzinho comigo, né? Se ele me der uma patada, então, enquanto ele não pedir perdão ou enquanto eu não perdoá-lo, eu não serei submissa a ele. A submissão não é condicional, né? Não é. A Bíblia diz que, aliás, a Bíblia fala de uma condição, mas é uma condição
divina, né? Como ao Senhor. Você é submisso ao seu marido, o marido estando debaixo daquilo que Deus estabeleceu para o casal, né? Mas você não vai ser submisso e obediente ao seu esposo se ele te só porque bem ele se tratou bem, ou não é uma troca, tá bom? Isso não é uma barganha, você não está fazendo uma barganha com o seu esposo. Você precisa obedecer aquilo que a palavra de Deus diz sobre o seu papel de esposa, tá bom? Segunda coisa, segundo papel da esposa, maternidade. Um papel que é da mulher. Isso está claro que a mulher ela é mãe, não é? O homem não consegue dar à luz. E esse papel da maternidade foi estabelecido desde que a mulher foi criada. Gênesis 3, versículo 20 diz: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, aqui, essa maternidade, infelizmente, está sendo abandonada, às vezes, por algumas mulheres. Você foi estabelecido por Deus que você deveria exercer o papel de mãe. E a maternidade é um papel importante da mulher. E não só no sentido de dar à luz, mas no sentido de educar e de criar os seus filhos, tá? E é preciso você exercer o papel da maternidade. Algumas mulheres têm abandonado isso e deixado e delegado, né, terceirizado isso. Muito hoje em dia. Algumas escolhem não ter filhos, né? Outras têm e terceirizam. Cada vez mais cedo as crianças estão indo para creches. Cada vez mais cedo. Algumas, assim, por necessidade mesmo, né? A mãe às vezes precisa trabalhar, mas outras não. Outras não têm necessidade e estão indo para creche. Quando nós fazemos isso, assim, muito cedo, a gente começa a abdicar de alguns papéis que fazem parte do casamento. O outro papel da mulher que nós temos aqui é o cuidado da família. Cuidado da família. A Ana já falou um pouquinho disso na live de manhã, né? Sim. Da manhã. Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, né? A partir do verso 10, falando sobre a mulher virtuosa. E está falando aí que ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela é administradora do lar. Ela cuida da família, cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida da casa, tá? Ela não é a faxineira da casa, mas cabe a ela administrar o que vai acontecer lá dentro da casa, né? Sim, fazer também, né? Não quer dizer quando o Marcos fala faxineira, porque na live de manhã foi colocado uma situação dessa, né? Do esposo tratando a esposa como se ela fosse uma faxineira, né? Uma empregada. Mas é nossa responsabilidade, sim, estar com a casa organizada, limpa, arrumada, comida, os ingredientes, é nossa responsabilidade. Mesmo que tenhamos pessoas que nos auxiliem, né? Se você tem condições de ter uma secretária, ou se pessoas da sua própria família, né? Seus filhos, o seu próprio marido podem te auxiliar nisso, mas a responsabilidade é da mulher. Né? A mulher é a administradora do lar. Isso. E homens, não é porque você ajuda a sua esposa dentro de casa, conheço homens que ajudam em casa, eu mesmo aqui ajudo, né? A gente lava a louça, varre, faz comida, às vezes ajuda no almoço, às vezes passa pano na casa, a gente ajuda. Que for necessário. Mas isso não quer dizer que eu sou o administrador, certo? Quem é administrador é ela. E quem diz para mim o que eu devo fazer e do jeito que eu devo fazer é ela, não sou eu. Porque quem administra o lar é ela, não é?
Bom, a gente falou dos papéis da mulher. Agora vamos para os papéis do homem, tá? A gente está passando assim bem rápido por causa da live. É lógico que isso aqui... A gente não está esgotando o assunto, né? Tinha mais coisas para se falar. Sim, e a gente vai, à medida que a gente for fazendo lives, a gente vai falando, né? A intenção dessas lives, né? Dessas 3 lives diárias que estão acontecendo desde o começo do ano, é um aquecimento para o webinário que vai acontecer amanhã, né? Então, nós estamos levantando questões para despertar em você que talvez não tenha parado para pensar que um dos erros, né, uma das causas dos conflitos conjugais que você está enfrentando pode ser essa, né? Pode ser os papéis estão trocados, pode ser que você não esteja exercendo o seu papel escolhido por Deus. Então, nós queremos apenas mostrar a vocês com essas lives e conforme o tempo vai ocorrendo, nós iremos fazer lives específicas para cada erro, por exemplo. Né? Hoje a intenção é mostrar esses erros. Isso. Depois a gente vai fazer lives submissão, papel de submissão, uma live só sobre submissão. Maternidade, uma live só sobre maternidade. Talvez tenha que ter parte 1, parte 2, parte 3, dependendo do assunto, né? Isso. E se você já tiver dúvidas sobre o assunto, se você quiser colocar aí nos comentários, já coloca, que a gente já aproveita e responde, tá bom? Agora o homem. Os 3 papéis, nós falamos de 3 papéis da mulher, agora o homem. O primeiro papel do homem é o da liderança. Deus estabeleceu o homem na casa como líder da casa, como cabeça da casa. Efésios 5, 23 e 24, o apóstolo Paulo fala sobre o homem como líder da casa. 5, 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Então, você tem aí agora, falando do cabeça, né? Cristo é o cabeça da igreja, diz o apóstolo Paulo. Cristo é o líder da igreja, né? E o marido também é o cabeça da mulher. Ele é o líder, deve ser o líder da casa, ele deve liderar. O versículo 24 diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Isso. Então, aí algumas mulheres falam assim, bom, aí o homem pegou a parte boa, né? Quer dizer que eu sou submissa e ele lidera. O papel de liderança é um papel, assim, a quem muito deu, diz a Bíblia assim, né? A quem muito se deu, muito será cobrado. A cobrança vem em cima do líder. É sempre assim. Não é? Eu sou líder de uma igreja. Qualquer coisa que aconteça aqui, a cobrança vem em cima de mim, que sou o líder. Qualquer coisa que aconteça lá na sua empresa, qualquer acidente, qualquer coisa, a cobrança vai em cima do líder. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, Deus não se dirigiu para a mulher. Deus perguntou, Adão, onde você está? A cobrança veio em cima do líder. Né? É um lugar perigoso, é um lugar de muita responsabilidade, o lugar da liderança, né? Masculina. Qualquer coisa que aconteça dentro da minha casa, eu sou o líder. Qualquer coisa que aconteça com a minha esposa, com os meus filhos, ou na área financeira da minha casa, ou sei lá, em qualquer área, eu sou o líder, eu respondo por isso. Não é? E Deus estabeleceu o homem como líder da casa. Infelizmente, como eu fiz agora pela manhã uma dica do casal, falando sobre as danças das cadeiras, né? Falando sobre a dança das cadeiras. Aquela brincadeirinha que você toca a musiquinha, a gente fica girando ao redor das cadeiras e tem que sentar. Não pode ficar a cadeira vazia. Tem que ocupar a cadeira. Até que só fique 2 pessoas em uma cadeira.
toca a musiquinha, as duas pessoas giram e tem que sentar, né? Quem sentou primeiro ganhou a brincadeira, né? Da dança das cadeiras. Mas uma característica dessa dancinha aí é que a cadeira é ocupada. Infelizmente, hoje, as mulheres têm sido líderes dentro da sua casa porque você, que é homem, não ocupa a cadeira da liderança. Aí, alguém tem que sentar, meu irmão. Se você não senta, alguém vai ter que sentar, porque esse lugar da liderança não pode ficar vazio dentro de casa, senão aí a coisa se perde mesmo. Não é? Assuma a cadeira da liderança. Aí, para falar sobre liderança, aí é uma outra live, né? Que nós vamos fazer mais para frente falando só sobre liderança. Tá bom? O que é ser líder? Dentro desse liderar, você não incluiu aqui o versículo 25, mas eu posso incluir o 25? Deve. Porque essa liderança deve ser uma liderança amável, né? Não uma liderança autoritária. E como nós dissemos de manhã, o líder que lidera com respeito, né? Que lidera valorizando os seus liderados, no caso, sua esposa, né? Nós estamos falando para casais, então, no caso, a esposa, mas também os filhos, a família toda. É um líder amável. Olha, o versículo 25, dando sequência a Efésios 5, 23, 24 e 25, diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O líder é um líder, o homem deve ser um líder, não só um líder, ponto, mas um líder amável, um líder que se entrega, né? O líder que se entrega é aquele líder que serve, né? Capaz do sacrifício, né? Sim. Muito bem. Esse é o primeiro, então, papel do homem. O segundo papel do homem é da provisão, de prover, de trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso, essa expressão. Ninguém maltratou sua própria carne, mas ele a alimenta. Assim deve ser o esposo. Paulo está comparando aí o esposo, né? Papel do esposo. O esposo é aquele que traz a provisão para dentro de casa. Então, meu irmãozinho, joga a preguiça fora, vamos trabalhar, porque a sua mulher e seus filhos precisam de um provedor. E é você que vai prover o pão de cada dia para dentro de casa. Eu sei que não está fácil, está difícil, não é? Desemprego, e às vezes o dinheiro não dá. Às vezes algumas mulheres têm que trabalhar fora, mas ainda que a sua esposa tenha que trabalhar fora, saiba de uma coisa, a responsabilidade é sua, não é dela. Da mesma forma que a esposa é responsável pela administração do lar, não há problema se ele ajudar a passar um pano, se ele ajudar a lavar uma louça, se ele ajudar em alguma necessidade sua, mas a responsabilidade é sua, esposa. Da mesma forma, não tem problema se a mulher trabalha fora, sim, mas a responsabilidade é sua, esposa, de trazer o pão para dentro de casa. O último papel do homem que eu cataloguei aqui, né, é o da proteção. Liderança, provisão e proteção. Verso 29 tem uma expressão lá de Efésios 5. Leia, por favor. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, o apóstolo Paulo diz que ele não só alimenta, ele não é só provedor, mas cuida. Ou seja, ele é protetor, de proteger a sua esposa. É função sua proteger a sua esposa, não só dos ataques dentro da sua casa, mas dos ataques fora da casa, enfim, é a função sua ser o protetor. Interessante que essa expressão aí dela cuida,
é uma expressão grega que quer dizer aquece, né? Como se, assim, do frio você a aquece. É você o responsável para aquecê-la, para cuidar dela. Você é o responsável por cuidar da sua esposa, por protegê-la. Uma vez eu contei uma história aqui de um casal que eu ia atender no gabinete, e aí o casal já entrou brigando, discutindo, brigando. Aí eu perguntei, mas o que houve? Ela falou, esse marido aqui, esse homem, falou, mas o que houve? O que aconteceu? Ela disse, a gente estava no estacionamento lá embaixo, de repente apareceu um cara, um canivete para assaltar a gente. Aí ela disse, você acredita que esse homem aqui, ao invés de ficar na minha frente, ele me puxou para frente, para eu ficar na frente, entre ele e o bandido? Né? Você vê, esse é um protetor de respeito. Não é isso que o marido faz. O marido é aquele que entra na frente, é aquele que protege, não que coloca a mulher na frente. Né? Não só na questão da bandidagem, mas em todas as outras questões também. Tá bom? Então, esse é o primeiro erro que nós falamos, né? Desconsiderar, não conhecer os papéis, e nós apresentamos quais são os papéis. E o segundo erro que os casais cometem com relação aos papéis é achar que a Bíblia é machista e retrógrada. A Bíblia é muito antiga, esse negócio aí de submissão, esse negócio de liderança, é coisa lá daquela época, né? Isso aí é uma coisa muito machista demais e tal. Cuidado com esse tipo de pensamento. Muito cuidado. Isso tem acabado com muitos casamentos. A Bíblia, ela é viva, ela é atual, ela serve para nós hoje, para os nossos casamentos hoje, e vai servir enquanto o mundo durar. Olha o que aqui diz lá, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a escritura é inspirada por Deus. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, a escritura que é inspirada, ela serve para nós hoje. Ela é inspirada pelo Senhor. E ela é apta para corrigir, para instruir, é o que diz aí. Para que o homem seja perfeito, para que os nossos casamentos caminhem para a perfeição. A Bíblia não é antiquada, ela não é machista, tá? Ela é muito atual e você não perde nada em seguir os princípios bíblicos. E se você for cristão já, você não só perde, mas ganha, né? Qualquer um ganha, cristão ou não cristão, porque todas as vezes que nós obedecemos, não apenas conhecemos, mas obedecemos a palavra de Deus, nós glorificamos a Deus. E essa é a nossa missão aqui na Terra, a missão comum de todos nós, né? Glorificarmos ao nosso Deus, ao nosso Criador, o nosso Pai. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Sim. Hoje não. Hoje não, agora à tarde. Sim. Nós vamos voltar às 9 horas da noite. É? Sim, às 9 da noite nós estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever no webinário que vai acontecer amanhã, às 8 horas da noite. Você pode clicar no link que eu vou colocar na descrição desse vídeo. Tem também lá no perfil do Instagram, na bio do perfil do Marcos, Gruvira Marcos. Tem lá o link de inscrição. Você clica, faça sua inscrição, deixe seu e-mail e você precisa confirmar sua inscrição na caixa de e-mail, para que você possa, então, receber o seu link da sala do webinário. Tá bom? Não deixa de estar lá. O webinário é 100% online, 100% gratuito e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai te abençoar na resolução dos seus conflitos conjugais. Amém. E talvez você não tenha, mas você pode aprender para ministrar na vida de outros, para ajudar outros que estão passando por algum tipo de conflito. Eu não tenho dúvida, porque não são palavras nossas que serão faladas, mas sim a palavra de Deus ensinada
para resolver conflitos conjugais. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima tarde e até às 9 horas. Até, Deus quiser. Fica na paz.